Meus amados e queridos irmãos, seja bem-vindo ao canal Pastor Antônio Ronaldo, Oração e Palavra. Hoje nós vamos falar sobre o Adão Negro, segundo a Bíblia. Qual é o significado na Bíblia? O que a Bíblia diz quando a gente menciona, quando a gente fala sobre o Adão Negro? Muito tem se falado sobre o Adão Negro, muitos têm se questionado de onde surgiu esse personagem. E se nós formos para dentro da Bíblia, se nós focarmos dentro da Bíblia, nós vamos encontrar o Adão Negro, a história do Adão Negro. Eu quero te convidar a permanecer nesse vídeo até o final, se você se interessou por esse tema, se você se interessa por esse tema, se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema, principalmente sobre o que a Bíblia vai dizer sobre esse Adão Negro. E esse vídeo vai estar dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou estar falando sobre o primeiro Adão, e a segunda parte eu vou estar falando sobre o Adão Negro. Então é bem interessante que você permaneça até o final do vídeo para que você venha compreender melhor, para que você venha entender melhor esta mensagem e assim não tirar nenhuma conclusão precipitada, para que você não venha entender de forma equivocada o que vai ser mencionado e ensinado aqui através primeiro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, sobre o primeiro Adão, segundo a Bíblia, e também sobre o Adão Negro, que é um tema bem interessante para quem estuda a palavra, para quem observa a palavra, porque para nós entendermos o presente, nós temos que voltar ao passado e nós também temos que ver à luz da Bíblia o que vai acontecer no futuro. Repetindo, muitas das vezes, para nós entendermos o presente, é necessário voltarmos ao passado através da Bíblia e também vermos a visão futura, a visão profética do que a Bíblia vai trazer ainda no futuro. E assim nós vamos compreender e ver melhor o que está acontecendo em nosso presente. Então, vamos lá, vamos para a primeira parte. E só relembrando, permaneça até o final do vídeo, porque na segunda parte do vídeo eu vou estar falando sobre a questão do Adão Negro. Vamos lá, o primeiro Adão, nós encontramos uma passagem em Gênesis bem interessante. Após Deus haver criado a terra, após Deus ter criado os céus, a terra e tudo que nela habitam, faltava ainda a criação principal de Deus. Faltava a principal, que era o homem. Quando Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim Deus, ele criou o primeiro homem, o primeiro homem que veio a ser formado através do pó da terra e pelo poder de Deus, Deus soprando fôlego de vida em suas narinas, tomou-se fôlego de vida o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um homem perfeito, um homem santo, um homem que realmente foi criado como filho de Deus para ser algo especial sobre a terra, porque o próprio Deus já havia concebido em seu coração a criação do homem, já tinha o projeto do homem ser criado à sua semelhança, e ali ele deu vida ao projeto, quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aí o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele é santo, o primeiro Adão, ele é perfeito, o primeiro Adão, ele vive perto de Deus. O primeiro Adão, ele é aquele ser que foi criado para ser santo, para servir a Deus, para servir ao Criador. Então, quando Deus criou Adão, ele viu que a sua criação era perfeita, a sua criação era oriunda realmente da santidade, de origem de Deus mesmo, santificada, pela criação através de Deus. Então, isso nos deixa bem claro que a criação, toda ela, toda a criação foi perfeita, agradável aos olhos de Deus. Mas nós vamos passar agora para a segunda parte desse vídeo. Eu quero falar para você sobre a questão do Adão Negro. Mas e aí? E o Adão Negro? O que o Adão Negro tem a ver com toda essa história? Qual é o papel de Adão Negro? De onde surgiu essa história de Adão Negro? Não, meus amados e queridos irmãos, eu não estou falando sobre histórias em quadrinhos, não estou falando de filmes, não.
Estou falando a respeito da Bíblia. Eu quero mencionar a Bíblia. O que a Bíblia vai falar sobre esse tema, o que a Bíblia vai dizer sobre esse assunto. Então é bem interessante permanecermos até o final do vídeo para que nós venhamos compreender a mensagem, compreender a palavra, o que está sendo nos repassado de conhecimento. Então permaneça até o final para que você compreenda melhor, para que você venha entender melhor essa questão do Adão negro. Primeiro, Deus fala, como eu já mencionei, que o primeiro Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Adão negro não vai ser assim. O Adão negro não será criado como imagem e semelhança de Deus. Nós vemos profecias de Daniel capítulo 26 e versículo de número 27, uma profecia sobre um homem, sobre um príncipe que há de vir, sobre o príncipe, sobre um homem que há de vir sobre essa terra. E esse homem, ele vai realmente querer ser Deus. Esse homem, ele vai querer realmente ocupar o lugar de Deus, baseado nas profecias de Daniel capítulo 9, versículos 26 e versículo de número 27. Ele vai querer usurpar o coração dos homens, a Deus. Ou seja, vai querer ocupar o lugar de Deus no coração dos homens. Então ali ele vai excluir a Deus e vai querer ocupar o próprio lugar de Deus, isto é, um Adão negro, um Adão que não é feito à imagem de Deus. Se nós formos ler à luz da Bíblia, no livro de Apocalipse, também vai falar, lá no capítulo 12, capítulo 13, nós vamos ver a Bíblia falar sobre esse homem. Então esse homem, ele não é uma criação que é a imagem e semelhança de Deus. Não, ele vai ser uma imagem e semelhança das trevas. Ele vai trabalhar para as trevas, ele vai ser servo das trevas. Ele vai ser um homem, ele vai nascer de uma mulher, como o primeiro Adão. Ele vai ser criado em carne e ossos, como o primeiro Adão. Vai ter uma aparência não de santidade, mas de desobediência contra Deus. Um negro desobediente, um Adão negro rebelde, um Adão negro que não vai ser de Deus, mas vai ser satânico, vai ser demoníaco, vai servir às trevas, não vai servir ao Senhor. Esse é o significado do Adão negro. Nós vamos estar mencionando e falando um pouco mais a respeito do Adão negro nos próximos vídeos. Então vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa entender melhor, compreender melhor a história de Adão negro e o que a Bíblia vai falar sobre o Adão negro. Te espero nos próximos vídeos. Se inscreva, compartilhe essa mensagem e deixe o seu comentário.